Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Vai Dar Política. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Márcio Gonçalves. Esse é o Vai Dar Política, o podcast dos vereadores mirins de Balneário Camboriú. E o nosso tema da conversa de hoje é Abril Azul, o mês de conscientização sobre o autismo. E para esse bate-papo estamos recebendo a doutora Adriele Fonseca, neuropediatra, que tem um trabalho focado no tratamento de transtornos infantis. Seja bem-vinda, doutora. Um prazer estar aqui, incrível a gente poder abrir esse mês, que é o Abril Azul, falando com jovens, né? Porque é importante também que o público jovem entenda sobre o autismo, consiga acolher nas escolas, porque o autismo ele está em toda parte, as pessoas autistas estão em todos os ambientes. E a gente precisa disseminar essas informações para que essas crianças, esses adultos, sejam bem entendidos e bem acolhidos também. E também, claro, estamos recebendo as nossas vereadoras mirins, né? Que o programa O Vai Dar Política é feito pelos vereadores mirins. A Maria Luísa Nascimento. Oi, meu nome é Maria Luísa Nascimento e estou aqui representando o Centro Educacional Municipal Governador Ivo Silveira. E a Maria Rebelo. Seja bem-vinda, Maria. Olá, meu nome é Maria Eduarda Rebelo, eu sou a vereadora mirim representante do Colégio Liceu Catarinense. E como a doutora falou, é um prazer estar aqui e poder expressar as dúvidas dos nossos cidadãos sobre o aspecto autista, que é um tema bem polêmico, podemos dizer. E para iniciar a nossa conversa já, eu pergunto para a doutora, o que seria, de forma geral, o transtorno do espectro autista e se existem graus e níveis? Bom, então o transtorno do espectro autista, ele é definido como uma síndrome comportamental que afeta tanto a linguagem quanto os comportamentos. E isso gera um prejuízo na funcionalidade desse indivíduo, a funcionalidade na sociedade. E variando esse nível de acometimento, né? A gente tem 3 níveis de suporte, 3 níveis de graus, que pode ser o nível 1, o nível 2 e o nível 3. O que diferencia um dos outros, principalmente o quanto essa pessoa precisa de suporte para se comunicar, para interagir com outras pessoas ou para fazer as suas ações da vida diária, se inserir também na escola, se inserir no aprendizado, se inserir no trabalho. Então, vai variar de acordo a esses 3 níveis de suporte. Perfeito. As nossas parlamentares mirins têm algumas perguntas com vocês. Eu vou fazer a primeira pergunta. Por que, em algumas décadas atrás, o autismo era tratado e considerado como uma doença? Bom, por muitos anos o autismo foi considerado como uma doença psiquiátrica, né? E ainda hoje existem vários estudos para a gente tentar elucidar isso de forma mais clara. Ainda há muitas incógnitas, mas hoje a gente sabe que é um transtorno que envolve várias causas, vários acometimentos, principalmente questões genéticas. Então, hoje já tem vários genes associados ao autismo. E a gente considera também que existe outros impactos, por exemplo, o impacto do estilo de vida, o impacto do ambiente, o impacto de como foi a gestação dessa mãe, somando fatores que levam a essas características, né? Então, não pode ser considerado como doença, né? É um transtorno de desenvolvimento. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Nos últimos anos, o diagnóstico do autismo ele tem aumentado e tem algum motivo específico para isso, alguma causa? Existem vários fatores. Hoje a gente tem uma prevalência de cada 36 pessoas, uma recebe o diagnóstico de autismo. Aí pensa numa sala de aula, por exemplo. Uma sala de aula geralmente tem esse número de pessoas, então sempre vai ter um autista, pelo menos. Então essa taxa realmente vem crescendo de forma exponencial e existem várias hipóteses para o aumento desse crescimento. Um deles é porque nós temos mais conhecimento. Então, se a gente consegue entender melhor a síndrome, o transtorno, se a gente consegue
identificar através dos mais serviços diagnósticos que hoje a gente dispõe, a gente vai conseguir dar mais diagnóstico. Então, existe sim o aumento do conhecimento sobre o autismo, existe também o aumento sobre os serviços de diagnósticos. Isso faz com que a gente consiga identificar mais essas pessoas. Mas existe também alguns estudos mostrando que o estilo de vida modificou muito ao longo dos anos. A forma como a gente vive, isso aumenta o número de fatores de risco. O que são fatores de risco? Né? São fatores de associação. Então, por exemplo, se uma mãe bebe e ela está gestante, se uma mãe usa determinada substância, um remédio, por exemplo, para dor, por exemplo, o acetaminofeno, que todo mundo conhece como paracetamol. Então, existem vários fatores de risco que estão no nosso dia a dia e que, se somando, podem impactar na forma como o cérebro está se desenvolvendo dentro já da barriguinha da mãe. Então, a forma como esse cérebro se desenvolve vai ter tanto influências dessa genética, que ela herda desses pais, mas também de como foi essa gestação, de quais as substâncias que essa mãe foi exposta, se ela fez um bom pré-natal, como essa criança foi tratada e cuidada na primeira infância. Vocês sabiam que o nosso cérebro ele se desenvolve muito rápido, até os 2 anos de vida. A gente chama isso de período ouro do neurodesenvolvimento, porque desde o momento que o feto está na barriga da mãe até os 2 anos de vida, depois que ele nasce, esse é um período que o cérebro está multiplicando muito rápido. Então, qualquer coisa que acontece nesse momento pode atrapalhar o desenvolvimento, pode desacelerar o desenvolvimento, e isso que aumenta o risco de autismo. Então, só resumindo, esse aumento, 40%, os estudos mostram que 40% das causas que faz com que aumente esse diagnóstico também é por esse estilo de vida, por esses cuidados, principalmente nesse período. Doutora, o estilo de vida que a senhora comentou, hoje parece que as pessoas querem ter filho mais tarde. A idade avançada do pai ou da mãe pode contribuir? Sim, a idade já avançada também é um fator de risco, tanto a idade materna quanto a idade paterna. Porque isso vai mexer na qualidade, né, dos espermatozoides e também dos óvulos. Então, é um fator de risco. Então, são vários fatores de riscos ocorrendo e se somando para que aumente a chance dessa criança ter um atraso do desenvolvimento. Então, a idade materna é um tipo de fator de risco. Aí, se a mãe é exposta a algum medicamento ou alguma substância tóxica, isso aumenta o risco. Como se a mãe se alimenta, como é o estilo de vida da mãe, como é que essa criança se nasceu, se ela foi de via cesárea. Hoje o parto cesáreo aumentou consideravelmente, né? Porque as pessoas não querem sentir dor e querem programar os seus partos. Então, a gente sabe que o parto natural é um fator de proteção e o parto cesáreo é um fator maior de risco. Se a gente faz o aleitamento materno desse bebê, a gente também está protegendo ele do desenvolvimento. Se uma mãe não consegue fazer o aleitamento materno e usa fórmulas infantis, que hoje cada vez é mais precoce, o uso de fórmulas de forma muito precoce, isso também já assoma a outros fatores de risco. Então, a gente tem que cuidar da parte que é reversível. Cuidar do estilo de vida e desses fatores de risco e de associação é algo que nós podemos intervir. Porque genética a gente não consegue modificar, a gente não tem uma chavinha para poder mudar o código genético, mas a gente tem como mudar como é que a gente vai gerenciar esses fatores de risco e esses fatores de proteção. Conseguiram entender? Sim, sim. Maria? Agora eu vou fazer a terceira pergunta. Existe uma prevalência do autismo em meninos do que em meninas? E por isso a cor azul é associado ao autismo? Exato. Existe uma prevalência de a cada 4 meninos, uma menina, né? De 1 para 4, essa relação. Então, por ser mais frequente em meninos, não existe ainda uma explicação tão óbvia, existem várias hipóteses também, mas é mais prevalente em menino e por isso que a cor é azul. Mas a gente está... É um desafio também ter o diagnóstico das meninas, porque as meninas têm uma apresentação diferente dos meninos. E hoje a gente está começando a reconhecer isso. Então, é mais difícil, é mais desafiador encontrar o diagnóstico nas meninas. Então, eu sou da bandeira que carrego que a gente precisa ter esse alerta para identificar também nas meninas. E, para mim, tinha que ser azul e rosa a cor do autismo. Eu gostaria de fazer outra pergunta. Quais são os possíveis fatores que a gente pode utilizar para poder identificar o autismo nas crianças e nos adolescentes? Então,
essa avaliação, como se faz o diagnóstico, né? Essa pergunta, basicamente. Sim, basicamente. O diagnóstico, ele é clínico, tá? O que quer dizer isso? As pessoas acham que tem que fazer um exame para ter o diagnóstico do autismo. E o diagnóstico não precisa de nenhum exame. O diagnóstico. O que precisa de exames é para saber se existem outros fatores causais ou associados que podem estar piorando aquele atraso. Mas o diagnóstico do autismo, ele é clínico, é pelos sinais e sintomas. Então, é feito por uma avaliação com profissionais especialistas. Existem instrumentos, escalas, como se fossem testes, que podem ajudar, é uma ferramenta que pode auxiliar a gente a identificar essas questões. Mas a gente tem que sempre entender que são questões que acontecem na primeira infância. Então, não existe uma pessoa que tem um desenvolvimento normal e na vida adulta começa a ficar autista. Não existe isso. A condição do autismo, ela já é identificada nos primeiros anos da vida do indivíduo. E a gente consegue fechar esse diagnóstico a partir dos 18 meses. Por quê? Porque com 18 meses é uma idade que a gente espera a aquisição de novas habilidades, de várias habilidades. Com um aninho a criança já é para falar as primeiras palavrinhas, com um aninho a criança já consegue dar tchau, soltar beijo, ela já deve estar fazendo imitação. Então, se passa de um ano e a criança começa a ter atrasos nesse desenvolvimento da linguagem, começa a ter muito comportamento repetitivo, aquele brincar mais restrito, sem ter interesse em outras crianças, então a gente já consegue entender que ali é um atraso. Então, por isso que existe essa idade mais ou menos entre os 18 meses, os 2 anos de vida, que a gente consegue identificar mesmo que há um atraso. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta agora. O grau do autismo na criança influencia como ela se comporta, no jeito de falar? O grau do autismo influencia, né? O nível de suporte 1, muitas vezes vão ter poucos sinais aparentes, não quer dizer que eles vivem uma vida totalmente típica, né? E eles têm um comportamento totalmente típico. Mas o nível de suporte 1, eles conseguem se comunicar bem, eles conseguem... Tem crianças que têm autismo e que têm uma fala normal, que têm uma linguagem, às vezes, até acima da média, rebuscada. Tem crianças que aprendem de forma muito fácil, têm um cognitivo elevado. Então, às vezes, você vai ver crianças muito inteligentes, que conversam, que até se socializam. Então, esse, geralmente, é o tipo de suporte 1. Mas, às vezes, eles têm dificuldades, têm rituais que prejudicam ele a ter uma rotina mais leve, precisam fazer aqueles rituais para conseguir se sentir bem, manias, interesses muito específicos que fazem com que ele não consiga conversar outros assuntos com os coleguinhas. Então, isso... Mas só que com um pequeno suporte ele já consegue se inserir. O nível 2 e o nível 3 realmente fica mais evidente as características, né? Quando a gente pensa no autismo, a gente pensa em uma série de características, como, por exemplo, dificuldade na socialização, como aqueles movimentos, né, que a gente chama de flapping, que é uma estereotipia. E são características que são visualmente... qualquer pessoa que olhar vai entender que aquele indivíduo pode ter o autismo. Então, o autismo leve ele é muito camuflado. O autismo 2 e 3 é mais evidente esses sinais e sintomas, com certeza. O diagnóstico precoce, ele facilita? O diagnóstico precoce faz toda a diferença no desenvolvimento da criança, porque se a gente identifica nesses primeiros anos de vida, onde eu falei que é o período ouro do desenvolvimento, onde o cérebro está intensamente fazendo essas novas conexões neurais, a gente tem como intervir com terapias e com tratamentos que aceleram esse processo, que faz com que essas crianças desenvolvam e fiquem com melhor qualidade de vida, se desenvolvam bem, tendo funcionalidade e se adequando às principais funções da sociedade. O que pode agravar o autismo? Alguns alimentos podem interferir, assim, nos sintomas do transtorno, agravando? Sim. Existe no autismo uma taxa onde essas crianças, esses indivíduos têm uma taxa maior de transtornos também gastrointestinais. E também tem uma taxa maior de alergias. Se eles têm maior taxa de alergia e maior taxa de transtornos que envolvem a digestão, a absorção de nutrientes,
lógico que os alimentos e tudo que ele se nutre vai poder piorar ou melhorar esses transtornos gastrointestinais e fenômenos alérgicos. E se a gente tem uma criança que tem autismo e que está agravado do seu ponto de vista intestinal, do seu, desregulado do seu trato gastrointestinal, muitas vezes ela não vai saber se expressar. E como é que ela vai se expressar? Através de sinais e sintomas. Às vezes a criança fica agressiva porque ela está com dor. Muitas vezes a criança fica inquieta porque ela está com várias coisas acontecendo, reações metabólicas e imunológicas ali acontecendo por conta dessa exposição a esses alimentos. Então, existem sim vários alimentos que prejudicam tanto esse sistema imunológico do cérebro, esse sistema imunológico do intestino, e faz com que... E tem alimentos que agem de forma direta no cérebro. Existem alimentos, por exemplo, que são excitatórios. O que é isso? São estimulantes. Então, a criança que já é mais agitada, né, que dentro do espectro autista a gente também tem uma taxa maior de TDAH, né, que é o transtorno de hiperatividade da atenção. Se essas crianças já são dificuldade de focar, já são hiperativas, se você dá um alimento que tem um fator ali que é excitatório para o cérebro, que aumenta essa excitação, o que vai acontecer? Ela vai piorar desse sintoma em específico. Então, com certeza, a nutrição é um impacto importante na saúde da criança autista. E se ela não está bem de saúde, ela vai ter comportamentos mais exacerbados, como forma de demonstrar aquela desregulação naqueles sistemas. Aproveitando, eu vou fazer mais uma pergunta. Esses hiperfocos que alguns autistas apresentam, isso faz bem para eles? Depende quando eles não conseguem ampliar para outros interesses, né? Existem os interesses específicos e os hiperfocos que fazem com que eles tenham mais interesse naquilo e eles conseguem ir além naquele assunto. Então, de um lado, isso é vantajoso, porque às vezes são os grandes cientistas que trazem inovações naquela área específica do interesse dele. Tem autistas que são muito bons em tecnologias, então eles podem trazer muitas inovações, né, para a sociedade. Mas a partir do momento que ele fica altamente seletivo naquele interesse e ele deixa, por exemplo, de comer outro alimento, ou ele deixa de querer brincar com os amigos, de socializar com outras pessoas para ficar todo o tempo naquele interesse, então isso já vira algo disfuncional. Então o problema não é ter hiperfoco, o problema não é ter um interesse específico. Todo mundo tem um interesse maior em algo. O problema é como ele se relaciona com esse interesse, se ele está prejudicando as outras áreas da vida dele. Então uma criança, por exemplo, ela gosta de determinado tema, mas se o tempo todo ela quer estar com aquele objeto em qualquer ambiente, por exemplo, ela quer levar para a escola, quer levar para o hospital, quer levar para o médico, quer levar em qualquer ambiente, ela está em apego com aquele objeto, isso já é disfuncional. Ela tem que saber que em alguns momentos ela vai ter que guardar aquele brinquedinho. Então, é exatamente isso que como é se relacionar com esse interesse que a gente tem que avaliar, e não o simples fato de ter um interesse. E aproveitando esse assunto da área de trabalho, qual que é a importância de a gente apresentar pessoas com aspecto autista na nossa sociedade? E quais são as dificuldades? Então, a gente precisa entender que são pessoas neurodiversas, mas que elas podem produzir e podem funcionar adequadamente na sociedade. Hoje eu defendo um lema que é preparar o mundo preparar o autista para o mundo e preparar as famílias para o autismo. Por que eu falo isso? Porque é tão importante a gente tentar se adaptar a essa neurodiversidade, quanto também fazer com que eles estejam aptos a se adaptar ao mundo, à sociedade. Então, precisa existir essa inclusão. Precisa, sim, existir a inserção no mercado de trabalho. E existe uma falsa ideia de que ter o diagnóstico do autismo é igual a ter uma deficiência intelectual ou cognitiva. Isso não é real. Inclusive, a maioria das crianças autistas, elas não têm declínio cognitivo. Elas preservam a sua inteligência, ela tem outros acometimentos. Então, a gente precisa entender que pessoas neurodiversas podem e devem estar inseridas tanto no mercado de trabalho, quanto na escola e em todos os ambientes. Isso faz parte, sim, de uma sociedade inclusiva. Eu tenho outra pergunta. Algumas pessoas com esse aspecto autista, de vez em quando, têm algumas crises.
E eu gostaria de saber como que a gente pode agir nesse tipo de situação, como que a gente pode acolher essa pessoa. Geralmente as crises, elas vêm ou por a criança foi contrariada, né? Principalmente as crianças mais novas têm baixo limiar de frustração, ou existe também muitos estímulos sensoriais. É como se o cérebro recebesse muita informação ao mesmo tempo. Então, a informação auditiva, a informação tátil, a informação visual, de luzes. Então, isso tudo hiperestimula esse cérebro. E muitas vezes, né, a maior parte das vezes, essas crises são por conta dessa desregulação sensorial. Quando você tem uma sobrecarga desses estímulos, a criança entra em crise, ela não sabe nem porquê, nem como sair, e nada às vezes pode acalentar. Então, a melhor forma da gente agir é reduzindo todos os estímulos sensoriais daquele ambiente. Então, se você está num lugar onde a criança está com muito barulho, é levar a criança para um lugar mais silencioso. Se você tem um lugar que é muito iluminado, muitas luzes, é apagar as luzes, deixar um ambiente mais escuro, mais silencioso e deixar a criança, a maioria das vezes é melhor a gente dar o tempo da criança, observar, estar perto para que ele veja que ele está bem assistido, assessorado, mas não ficar em cima, tentando conter a criança. Tem gente que quer apertar, que quer agarrar a criança para que ela pare. Não, é melhor que deixe ela, só cuidado para onde ela vai se machucar, deixar ela quietinha onde ela quer ficar. Porém, tem crianças que também gostam dessa busca sensorial. Então, tem crianças que vai querer ser acolhida, vai querer ser apertada. Então, facilita muito se a gente já conhecer como é que é essa criança. Então, se for num ambiente já conhecido, um ambiente de escola, é importante que a escola tenha um relatório dessa criança, converse com a família dessa criança, entenda os interesses específicos dessa criança, entenda como essa criança se regula. Então, tem crianças que se regulam rodando, tem crianças que se regulam chacoalhando um objeto, tem gente que se regula na água e tem outras que se regulam sendo apertadas ou então ficando sozinhas. Então é muito variável, mas assim, a maior dica que eu dou para quem não conhece a criança, tá ali e vê uma criança autista com essa desregulação sensorial, a primeira coisa é a redução desses estímulos sensoriais. Infelizmente, o nosso programa já está chegando ao fim. Que pena. Mas eu acho que é importante a gente frisar que existem políticas públicas também destinadas às pessoas, né, com o transtorno do espectro autista. Aqui em Balneário Camboriú temos a AMA, né, AMA Litoral, é a Associação de Pais e Amigos do Autista, é uma entidade que recebe recursos do FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescente. E em breve aqui também em Balneário vai abrir a Casa do Autista, vai ser um espaço público que vai integrar aí os projetos, programas e serviços de atenção às pessoas autistas e suas famílias, que é bem importante, né, as famílias terem, né, esse acolhimento pelo poder público também. Eu quero agradecer grandemente a presença da doutora Adriele, muito obrigado pela participação. Muito obrigada, gente. E também as nossas parlamentares mirins, minutinhos para vocês agradecerem com vocês. Tá. Eu gostaria primeiro de agradecer por poder estar aqui hoje, que é um assunto muito interessante, né? Não só para a gente, mas para nossos ouvintes, que é um assunto que a gente não tem muito conhecimento normalmente na sociedade. Então, eu agradeço aqui pela minha presença e estou muito grata por ter mais um conhecimento mais aberto a partir desse momento sobre o assunto do espectro autista. Posso terminar? Pode. Muito bom. Eu também fico muito feliz de também estar conversando com jovens, porque hoje eu vejo muita dificuldade dos próprios jovens na escola saber lidar com indivíduos autistas, acolher. Nós precisamos entender que todos são diferentes, cada um tem a sua individualidade, a sua personalidade, e a gente precisa tentar se adaptar e respeitar essas diferenças. E na escola é um ambiente que pode tanto ser muito importante do ponto de vista positivo, mas ele é um ambiente também que pode refletir na vida toda de uma pessoa. Então, que essa escola seja um ambiente acolhedor, e para que seja um ambiente acolhedor, nós precisamos dessas informações, né? Então, muito importante esse momento aqui, eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez, doutora. Então, ouvintes da Rádio Câmara, esse foi o Vai Dar Política de hoje. Nos acompanhem também através das plataformas digitais, Deezer, Spotify, YouTube e, é claro, o site da Rádio Câmara ABC. Obrigado pela companhia e até o próximo Vai Dar Política. Vai Dar Política. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú.
TV e Rádio Câmara.